Vamos falar então de AEW. A gente tem aqui um especialista de AEW com a gente em áudio, mas também no chat a gente tem uma galera comentando. A gente sempre tem a galera que vem no chat participar, fazer perguntas, e a gente vai trocando essa ideia ao longo do podcast. Se você quiser vir participar também, só clicar em twitch.tv/WrestleBR. Está chegando nos 300 seguidores aqui, hein? Crescendo pra caramba, hein? Mas agora vamos falar de AEW. Eu, em homenagem aos lutadores que tiveram na AEW na noite de ontem no Dynamite, eu também, para quem está vendo na Twitch, estou lesionado. Então eu vim já temático da AEW. Vamos lá falar do AEW Dynamite, edição 150 do show. Quem diria, assim, você pensa, caralho, tem 3 anos de show. E a gente já chega na edição 150 do AEW Dynamite, que aconteceu ontem em Charleston, West Virginia, nos Estados Unidos. E foi um show que teve lutas muito boas, momentos muito bons, e a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. O show começou com uma promo. Isso aqui a gente normalmente fala os resultados, mas antes de falar os resultados, eu acho que para esse show é importante falar também do que abriu o show, que foi uma promo extensa com o CM Punk e com o Jon Moxley, né? O CM Punk apareceu, falou bastante, falou palavras duras sobre Hangman Page, falou palavras duras sobre Jon Moxley. O Jon Moxley apareceu, eles tiveram ali uma confusão, chegou o Steph, veio proteger, mas os dois ali começaram a tecer, eles começaram a tecer ali a situação para eles terem uma luta pela unificação do cinturão que ia acontecer a qualquer dia. A gente só não sabia se seria no All Out ou em alguma data posterior. Depois a gente vai se surpreender. Logo depois dessa promo, a gente teve uma Best Two Out of Three Falls match, né? Uma luta de 3 quedas, mas quem vencer 2 quedas acaba sendo o grande vencedor. Em que o Bryan Danielson ganhou do Daniel Garcia, uma luta excelente que durou 25 minutos mais. O Danielson acabou vencendo o Daniel Garcia por 2-1. Depois a gente teve uma luta de duplas entre a Gun Club, formada pelo Austin Gunn e o Colin Gunn, acompanhados obviamente do papai Billy Gunn, que eles venceram rapidamente os Varsity Blondes, formados pelo Brian Pillman Jr. e o Griff Garrison. Uma luta rapidinha, 30 segundos, que o que aconteceu depois que foi a grande questão ali do segmento, né? Que foi o Austin Gunn e o Colin Gunn traindo o pai e depois a The Acclaimed vindo se juntar ao Billy Gunn. Depois a gente tem a volta do Jon Moxley para o ringue, desafiando o CM Punk, e os dois novamente começaram a ter a mesma briga que eles tiveram no começo do show, e isso acabou se tornando um mote para o que a gente vai ter na semana que vem, que é a luta entre CM Punk e Jon Moxley pela unificação dos cinturões mundiais da EW. Quem diria antes do All Out, né? Para mim, eu achei uma decisão surpreendente, depois a gente vai falar mais. Depois a gente teve uma luta entre a Toni Storm e a Kylie King. Kylie King é uma grande lutadora e fazendo uma luta no Dynamite, tendo destaque individual, a Toni Storm acabou vencendo, aquela clássica luta rápida da divisão feminina. E depois a gente teve o Main Event, em que a Elite, formada pelo Kenny Omega, o Matt Jackson e o Nick Jackson, Kenny Omega retornando depois de 9 meses, tá sendo anunciado sem mais delongas, assim como eu anunciei ele aqui. Eles venceram a La Facción Ingobernable, formada pelo Andrade El Idolo, Dragon Lee e Rush, se tornando semifinalistas do torneio de trios, né? O torneio que vale o cinturão mundial de trios da EW. Fora isso, a gente teve segmentos do Powerhouse Hobbs falando sobre o Rick Starks, a gente teve segmento entre o Jungle Boy e o Christian, né, que teve porradaria no final, o Jungle Boy desceu o cacete no Christian, e a gente teve mais algumas outras situações envolvendo o Hulk, envolvendo Thunder Rosa, talvez eu esteja esquecendo alguma coisa, mas a maior parte do show foi isso. Para mim, um bom show. Eu vou começar falando com você, Felipe. Queria que você fizesse também um resumo das suas impressões do que foi o show, mas para mim foi um bom show. Sinceramente,
Tenho acompanhado agora com mais afinco o produto da EW e eu gosto muito dessa questão de iniciar o show com uma promo. Quando você inicia um show com uma promo, eu acho que o show fica mais redondinho, porque você tem uma calma para começar o show, você tem uma pessoa falando, você presta atenção, aí vem conflito, e aí depois vem uma luta, e logo depois da promo do Punk com o John Moxley, que eu achei excelente, você teve uma grande luta. Então a primeira hora do show foi facinha de assistir. A segunda hora também foi ótima, né? O retorno do Omega é uma coisa linda, mas eu acho que o show em si ele foi bom, foi amarradinho e foi fácil, foi legal de assistir. Teve muita coisa boa e não precisou ser um show explosivo, né? Com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ele teve lá segmentos, retornos, lutas. Teve 4 lutas só o show, sendo uma delas um squash, né? Então, eu acho que é um show, tipo, tranquilo para você assistir, um bom show para você acompanhar a EW. O que você acha, Felipe? Cara, eu gostei do show também bastante. Se a EW fosse tipo um restaurante, assim, foi o show da casa. A primeira hora é incrível, aí na segunda hora morre durante, sei lá, 40 minutos e no main event volta e é incrível de novo. Então, é mais ou menos isso que eu achei do show, porque, como você falou, abriu com a promo do Mox e do Punk, que foi violenta pra caramba, mesmo antes deles se tocarem, tava sendo super violenta. Depois teve mais violência com a luta do Daniel Garcia e o Bryan Danielson. E aí teve um período do show que não aconteceu muita coisa e o main event foi a volta do homem, né, a volta que todo mundo estava esperando, a volta do Kenny Omega, que pra mim, acho que se o show começasse, o Kenny Omega voltasse, tivesse a luta e acabasse, pra mim ia ser um Dynamite nota 10 já, então o que veio só acompanhou e acompanhou bem. Eu fiquei bem satisfeito. Depois eu vou passar a bola pro Ayrton, mas eu vou pegar um ponto que você falou sobre o Dynamite, que teve um momento que não aconteceu nada. Mas eu acho que isso é uma coisa geral, né, Felipe? Uma coisa que acontece em todo show, né? Tem aquela parte que você não tem. Não é que não tem nada, né? Mas é uma parte que abaixa não é abaixa o nível, né? Mas abaixa ali a intensidade do show e você pode ver ou não se você quiser. Mas se você acompanhar aquele tempo ali de bobeira, você também não vai ficar chateado porque o restante do show já tipo, te agradou bastante. Né? Eu senti isso com o Dynamite nessa semana. Para mim não foi maçante a segunda hora, por exemplo, porque eu acho que é um momento que a EW normalmente tem uma queda porque o início é muito avassalador, quando não tem, obviamente, coisas importantes no final. Você acha isso Não, também? eu achei é uma coisa que a gente percebe um padrãozinho da EW já isso, né. Mas, dessa semana, pra honrar o patrocinador especial, a gente teve traição atrás de traição no Dynamite, né, então foi bem um Dynamite bem Game of Thrones ali, só faltou o casamento vermelho. Imagina Kenny Omega matando os Young Bucks ali ao vivo, ia ser televisão da mais alta qualidade. Pô, para mim ia ser um avanço na EW, Não, ia passar uma matando história. pode dizer, mas o turn do Kenny Omega eu fiquei até o finalzinho, assim, deu tipo 22h59, falei: "Não faz nada Kenny, só comemora, só comemora". Então só comemorou e perfeito. E aí depois a gente teve uma traição, né, que aconteceu no final, que a galera não entendeu muito, né, a facção ingobernável acabou traindo o Dragon Lee, que é o irmão mais novo do Rush, só que a transmissão cortou, né, então ficou uma coisa ali meio A própria luta do main não event foi compreensível. bem acelerada no final, né, então acho que alguém tomou muito tempo em alguma hora. Talvez até Esse a alguém foi. segunda parte do CM Punk com o Moxley tenha tomado um tempo inesperado, né, então Eu acho que esse alguém foi o Punk com o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Sobre, né? maluco, É, maluco, surtado. Que ele abriu o show falando sobre aquele que não tava no script. a gente vai falar sobre esse acesso de CM Punk, mas primeiro aí, eu queria saber a sua opinião sobre o Dynamite, e também uma coisa que eu queria saber, tipo assim, eu vejo que a EW, mesmo tendo essas falhas ainda, do tipo, o show teve que correr no final, a EW às vezes parece aquelas escolas de samba que, tipo assim, estão muito empolgadas e acabam errando na harmonia ali no final e tem que correr ali os últimos 3 minutos e Todos os acaba shows, perdendo. Oi? em todos os shows, cara, A- isso em todos os shows. Acaba tendo que perder, tipo assim, 0,1, assim, acaba perdendo 0,1 ali de evolução, harmonia. O que você acha? Você acha que a produção da EW tá dando evoluída? Eu acho que o start do show São Segmentos é uma representação disso.
Sim. sabe? É uma representação que a AEW está tentando dar mais calma aos seus shows, dar respiros e conseguindo fazer um show televisivo melhor. Sim. Eu acho que é uma questão de tempo também, né? Assim, vai com o tempo. Agora já temos 3 anos de AEW na TV. Não é muito, mas também não é pouco. Então, você acaba já criando a noção, né, do que você consegue fazer ali, mais ou menos como controlar o seu tempo e tudo mais. Então, você já tem uma noção do que funciona melhor, olhando até a questão de audiência, o que prende mais o público, o que prende menos, como abrir, como por mais que a gente vê que o Tony Khan tem uma visão muito que ele quer jogar o wrestling ali o tempo todo, ele quer, pum, eu quero o wrestling atrás de wrestling, é aquela visão meio, ele é assim, né? Ele é acelerado, é aquela coisa, você não respira. Se você piscar, se você tipo, olhar o que tá acontecendo numa outra tela ali, ficar olhando muito o Twitter, quando você vê já passou uns 2, 3 segmentos, Tony Schiavone já foi de uma ponta a outra da arena e você perdeu alguma coisa. Então assim, ele ainda precisa aprender a cozinhar o show. O que a gente vê muito na WWE, por exemplo, seja a WWE Shop aparecendo, promovendo um show pra frente. Eu vi que já teve mais isso dessa vez, teve coisa do Game of Thrones, do House of the Dragon aparecendo o tempo todo. Então, assim, são coisas que dão um respiro e ajudam a controlar o tempo, porque você consegue pensar naquele tempo que tá rolando ali alguma coisa, algum show, alguma promo, alguma questão assim, você tá já pensando ali, pô, vou ter que encurtar aqui pra terminar direito, alguém vai sofrer aqui nesse meio. E eu acho que o que faz ele sempre correr, sempre parecer a escola de samba correndo, é a liberdade que tem no sentido de que não tem roteiro, né? A EW não é scriptada de fato, apesar de ser um show roteirizado, não existe um roteiro assim. O John Mox já falou, né? Ele não volta pra WWE porque ele nunca mais quer ler um script. Ou seja, ele não leu um script, ele provavelmente chega, decidiu lá o que vai acontecer, o Tony Khan chega pra ele, ou quem tiver no controle do book e fala, ó, você vai fazer isso, isso e aquilo, dá seu jeito lá. E meio que eles têm a liberdade de conduzir da forma que eles querem. Isso faz com que o show possa passar, né? Por exemplo, ninguém esperava que ele fosse falar lá do Hangman Page. Ele falou, já gastou uns 2, 3 minutos a mais, que ele sentou no ringue, chamou de covarde e tudo mais. A gente vai falar isso depois. E, enfim, isso vai tomando. São pequenos espacinhos ali que, chegando no final, você já perdeu ali 10, 15 minutos, às vezes, de conteúdo, né? Ainda mais numa empresa que é voltada para ter mais tempo de luta, né? A EW ela tem essa característica de dar mais tempo de luta, nem para todos os lados, mas ela tem esse ponto. Então acaba que rola isso, entendeu? É mais, eu entendo até um lado dele não querer engessar o booking, né? Eu acho que é justo, eu entendo o ponto dele de não querer engessar, de controlar exatamente, estritamente o que vai acontecer. Mas também não dá pra deixar a lá vão ter, né? Falar assim, vá lá e faz, entendeu? Tem que ter essa rédeazinha sendo puxada ali, porque senão existe uma rédea que vai puxar ele, que é a rédea da programação. Quando bater meia-noite, não, quando bater lá às 9 horas da noite deles, ou 10 horas da noite deles, o show vai ser cortado. Então por isso que eles precisam resolver isso. Eles precisam trabalhar melhor isso pra não ter que correr todo o final de show. Não, mas então, eu acho que isso aí melhora, mas às vezes eu acho que acaba sendo, tipo, essa liberdade de querer que tudo que tá ali programado tem aquele tempo. Tipo, se o Kenny Omega e o. Tipo, se os Young Bucks e o Kenny Omega vão ter uma luta grande, eles vão ter uma luta grande, é isso aí, acabou. Ele tem que contar em relação, tipo, ao começo. Mas acho que eu vejo uma melhora na produção da EW, assim. Eu acho que ele acaba sendo mais redondinho ao longo do tempo. Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho dos pontos de destaque. Depois a gente vai falar, obviamente, enfatizando os hot topics do show. Mas no show em geral, para começar a promo do Punk e do Moxley. Não falando da parte do Hangman Page, que depois a gente vai falar, mas assim, muito boa. Achei muito boa a promo do Moxley e do Punk. A forma como o Punk trouxe ali, falando que o Moxley era um second, às vezes um third guy sempre, e que o verdadeiro melhor do mundo era o CM Punk. E o Moxley chegando para mostrar para ele, cara,
foda-se o que você foi, o que você é, eu sou o coração da EW, sabe? Eu sou o coração daqui, você é um velhote já que só veio por causa do dinheiro. E o CM Punk, propriamente falando, eu sou a cabeça, eu sou o senso e eu sou o dinheiro, realmente, enquanto o Moxley falava, eu sou o coração e a alma da EW. Aí depois você tem uma luta entre o Bryan Danielson e o Daniel Garcia que é muito crua, assim, é violência crua ali, sacou? Tipo, é uma luta que não necessariamente você tem muitos golpes, muito frufru, voos, nada. Você tem ali dois lutadores lutando e tentando, tipo, vencer, tipo, todas as ferramentas que eles têm. Muito chute na cara, muita porradaria sincera. Bryan Danielson resistindo com o poder da yoga. E um combate, assim, que você fica ali, tipo, grudado, mesmo sendo um combate muito mais físico. E isso para luta livre televisiva eu acho até muito arrojado, você fazer um combate assim. E aí depois você também tem tipo o main event, que obviamente tipo, pelo coração ali de todo mundo emociona muito. Mas Felipe, você acha que esses pontos foram os pontos altos do show, assim, tipo, ponto a ponto, quais você mais gostou e tipo, quais você vai levar, tipo, isso aqui essa semana foi muito maneiro. Certo. Não, eu acho que esse Dynamite, com certeza, pra mim, fica marcado pelo retorno do Omega, porque sem o Kenny Omega eu provavelmente não estaria vendo wrestling mais, porque quando eu já tinha meio que desistido de wrestling, um amigo meu ficou enchendo muito o saco, falar, não, vamos ver New Japan, é muito bom, confia em mim. E o AJ Styles estava lá, que era um lutador que eu gostava bastante. Então, pô, tenho que ver, beleza. Aí comecei a ver pelo AJ e fiquei pelo Kenny e os Young Bucks. Então, pra mim, quando era óbvio, todo mundo sabia que era o Omega a partir do momento que foi pro main event a luta, não tem como não ser o Kenny. Mas aí quando o Justin Roberts começou a anunciar, começou a musiquinha, pô, arrepiou tudo. Então, pra mim, não tem como fugir disso aí. Foi o show do Kenny, mesmo com o Punk metendo louco. Sim, e foi muito bonito, né? Muito bonito essa. Eu falei no Twitter mais cedo, né, que eu gostei é que nem todo retorno precisa ser aquele hype, surpresa e tudo mais. Ele aparecer de repente, tipo, você abriu o show com ele já, pra galera ficar, não. Eu gostei do jeito que foi, porque todo mundo sabia já, tava todo mundo tipo assim, beleza, é o Kenny. E aí ele foi só escalando, sabe? Vai um Justin Roberts falando, ele vai falando, 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 falando sem parar, e aí vai entrando, aí ele entra diferente, não tá, assim, a entrada dele até antes da lesão era as minas lá varrendo, dançando e tudo mais, então ele entra com E uma vibe sobretudo do homem, exato, ele entrou com uma meu Deus. ele entrou totalmente diferente, sabe? E aí você vai escalando, sabe? Tipo assim, pô, voltei, sabe? Eu gostei da forma que ele voltou justamente por isso. Porque não foi aquela forma assim, vou fazer a fórmula do sucesso, sabe? Não, foi tipo, ele voltou e ponto, sabe? Não tem discussão, sabe? Não precisa mais do que isso, sabe? Não precisa ter um show pirotécnico, ter gente soltando confete pra tudo que é lado e tudo mais. Ele voltou do jeito que precisava voltar. Não precisou nem ao menos também retornar no fim do show. Tipo, a gente às vezes fica muito ansioso pela surpresa no final, do tipo, o show não acabou com nada, que isso? Ele apareceu onde tinha que aparecer. E todo mundo vibrou. Eu achei muito bonito, assim, tipo, o que eles fizeram pro retorno dele, o Justin Roberts anunciando todo o currículo do cara e a plateia crescendo enquanto ele ia falando, tipo, os accomplishments dele. E ele entrando e tal. É muito bom, né? Pra quem pensava que o Kenny Omega ia ficar, tipo, um ano ou mais fora dos rings, tipo, vê-lo voltando em 9 meses antes do que a gente esperava, eu acho muito bonito. Vamos dar uma olhada no chat agora para ver o que a galera tá falando. Se você quiser, ó, você que tá assistindo agora no YouTube, pesquisou o WrestleBR aí no YouTube, tá assistindo a gente falando aqui sobre luta livre, venha aqui em twitch.tv/WrestleBR comentar, igual a galera do chat, que a gente vai falar com eles agora. Queria dar uma boa noite pro Álvaro, pro J Cabral, pro W Trindade, pro André Stank, pro Gigai99, pro Felipe Fernandes do Elas Que Lutem. Escutem Elas Que Lutem, procurem nos agregadores de áudio. Legalmente Suco, Brasil Elite, que tá comentando aqui, tá comentando ao mesmo tempo no chat.
Ô, louco. Aí Do é o Jardel. João, é o João, o João. Isso aí é outra personalidade do Brasil Elite que tá Sim. comentando. Lequinho, Suco, Sleep, Ezequiel. Chavas Club, todo mundo que tá comentando aqui, um grande salve para vocês. E vamos ver o que vocês estão falando, né? O que vocês estão falando aí? O que vocês estão inventando? Comentar o primeiro comentário, já que tava falando desse assunto, o Cabral tá falando, não vou mentir que doeu um pouquinho o Kenny com a camisa de manga longa, o maluco deve estar todo cheio de cicatriz. Então, eu acho que ele ainda não tá 100%, não sei o que vocês acham. Acho que ele ainda não tá 100%, mas ele tá suficiente para voltar e por isso ele ainda tem algumas proteções e a camisa é uma delas. Eu tenho quase certeza que o motivo dele estar com essa camisa foi. Sabe aquela terapia que tem de ventosa e tal, que ajuda a soltar o músculo e tudo mais? Ele deve estar todo marcado nas costas, entendeu? Então eu acho Pior que que um ele dos motivos ficava, é né, esse. cheio de copinho nas costas. Exato. Então eu acho que ele. Um dos motivos é esse, porque, tipo, ia ficar. Ia meio que atrapalhar o retorno dele. Tipo, mostrar. Tipo, ele voltar com as costas todas fodidas, sabe? Exatamente. Ia Eu ser acho uma que imagem. uniram. Pode falar. Não, pode ir, vai lá. Eu acho que uniu muito o útil ao agradável, porque a IW quer contar essa história de que o Kenny tá enferrujado, talvez não tenha voltado 100%. Será que ele consegue ainda? E aí ele mesmo voltando com camisa já coloca essa sementinha na sua cabeça, né? Putz, será mesmo que ele tá machucado ainda? Tanto que a gente tá conversando isso aqui. Não, e ele conseguiu, inclusive. Porque eu Então, pensei, caramba, será que ele tá machucadão e ele deve estar fazendo loucura? E aí ele então. tirou a proteção e começou a lutar como ele luta, assim, ainda numa velocidade menor, mas eu falei, tá ótimo, tá bem. Cabral continuou disse anteriormente, né? Foi um dos Dynamites mais maneiros que eu vi. O Álvaro disse a elas que lutem é uma coisa boa, escutem. Sleep falou, mas sinceramente eu gostei, pra mim ele lutava sempre assim. Trindade falou, próxima semana tem Cleveland Screwjob do Punk. Pô, será que o Punk vai roubar pra continuar sendo campeão? O Gui Guy falou, a promo foi ótima, mas achei a Brawl meio estranha. Vamos falar mais disso. Boa noite, André. Felipe está perguntando se tem homem aqui no WrestleBR. Aqui a gente está falando sobre Stardom agora. Aqui é o podcast Eles que Lutem, Felipe. Suco tá dizendo, show morrer igual a botar Christian, Matt Hardy e Jungle Boy. É mais ou menos isso, né? Eu gosto de Jungle Boy. Jungle Boy eu protejo, mas o resto. Mas Jungle Boy com Christian, pô. E eu acho que essa feud vai durar mais ainda. Eles estão gostando, né, dessa brincadeira. Tá na cara que o Luchasaurus vai trair o Jungle Boy no pay-per-view, coitado. Pô, mais uma vez, né? O Suco Coitado do Jungle Boy. uma das personalidades do Brasil Elite disse que a Kylie King merece mais reconhecimento, realmente ótima. Esse segmento me lembrou muito a confusão entre John Cena e Brock Lesnar. A WWE reproduz esse segmento de Brawl 30 mil vezes a cada De 2 em 2 meses tem um brawl mês. desse. Acho importante mencionar o Austin Fury de peruca. Eu não sei quem é o Austin Fury de peruca. Brian Hayes, Two Out Three Falls, tem uma dele com o Sheamus que é fantástica. A luta dele com o Roman Reigns também é muito boa nesse estilo. Foi Two Out Three Falls, né? A última dele. No SmackDown, acho que sim, né? Foi. Foi muito boa. Sei lá se é impressão minha, mas a Toni Storm não tá lutando tanto quanto ela lutava antes de ir pra WWE. Eu acho que é difícil você lutar em 6 minutos, né? Eu não sei se vocês concordam, Felipe e Ayrton. Porque eu acho que o problema não é a habilidade da Toni Storm. A Toni Storm só tá há pelo menos um ano lutando menos de 10 minutos por luta. Então eu acho difícil você manter uma regularidade e mostrar todas as habilidades. Eu acho que é complicado, assim. A divisão feminina ainda é uma pedra no sapato, né, Felipe? Da EW. Inclusive, quando confirmamos a participação aqui, tive só um direcionamento do patrão João que, se não falar mal da Women's Division, não é pra ir mais. Então, a gente veio aqui com esse intuito também. Bom, Não, mas é de fato, o show teve mais segurança do que mulher ontem, né? Porque seguranças apareceram 3 vezes e as mulheres tiveram uma luta com a Thunder Rosa olhando a câmera esquisitamente do backstage lá, foi triste. com um picture in picture ainda no meio da luta, né? Então, tipo, tecnicamente, tempo de TV foi menos do que 6 minutos. Eu acho que é uma coisa que a EW vai ter. A gente já falou aqui várias vezes. Tipo, esse era o grande problema que a gente sempre traz, né? E no Cage Match eu fui ver o tempo de luta, eu gosto de ver pra saber quanto tempo cada luta teve. E essa luta teve 6 minutos e 50, né?
Então, assim, pô, num show de 120 minutos, você dá 6 minutos e 50 é sempre uma pedra, tipo, é sempre um erro, eu acho. Acho que a gente acaba perdendo muito uma oportunidade de ver mulheres lutando, e a Toni Storm, particularmente, é uma grandiosa lutadora. Tipo, uma lutadora das mais incríveis que tem, não à toa foi Red Belt na Stardom, e a Stardom gosta muito dela, o Russell Gall, se pudesse, dava o Red Belt para ela pelos próximos 10 anos. Suco disse, não achei ruim, mas se for ver ela antes da WWE é outro nível, a crowd morta da EW geralmente é morta geralmente em lutas femininas da EW, infelizmente. Mas eu Mas acho que não é nem por causa de luta feminina, é a posição do card. Porque se Também. você for ver, eu não lembro se foi semana passada ou retrasada que mudaram a posição da luta feminina. Foi a segunda luta. E o pessoal tava em Animado. êxtase pra luta, porque, como eu falei no começo, geralmente a segunda hora do Dynamite, o começo da segunda hora, dá uma morrida. E é sempre lá que o Tony Khan coloca a luta feminina. Então é aquela velha questão, putz, será que a crowd morre porque é luta feminina ou será que a luta feminina parece que não é tão legal porque a crowd já estava morta? Então, pra mim, eu acho que nesse momento eles têm estrelas femininas, porque o pessoal gosta muito da Thunder Rosa, o pessoal gosta muito da Britt Baker, apesar de que o Twitter já não gosta mais. Mas ela é uma estrela da IW, a Jade é uma estrela, então se elas forem posicionadas certo no card, eu acho que isso para de ser um problema. Mas essa limitação de uma luta também é um negócio inexplicável. Eu acho que só, sei lá, daqui 10 anos na biografia do Tony Khan, no Rise and Fall of AEW, ele vai contar o que aconteceu, porque Eu é um acho que negócio que a gente sempre tem essa curiosidade e nunca é explicado. E não faz o menor sentido, porque nos ratings mesmo as mulheres não vão mal. eu Pelo falei, contrário. inclusive pelo eu contrário. falei isso uma vez aqui também sobre no documentário, só que eu não falei 10 anos, eu falei em 5. Eu fui um pouco mais duro. Em 5 eu acho que o Kenny tá lutando É, no Andre the Giant Battle Royal lá. exato. É, Ele e a Nia Jax. porque eu falo isso sempre, que o Tony Khan ainda não percebeu que um dos problemas de audiência dele é não dar tempo para as mulheres, porque é, é uma parte do público que ele não aborda, sabe? Naturalmente, se ele. Não é que assim, mulher só vê luta de mulher, mas, pô, você vai chamar mais mulher pra assistir, sabe? Você vai trazer uma representatividade maior e tudo mais. E hoje mesmo eu tava trazendo os números, o Raw dessa semana. Ele teve 0,37 de audiência feminina e a audiência masculina do Dynamite foi 0,40. Tipo assim, quase bateu no mesmo número de mulheres assistindo o Raw pro número de homens assistindo o Dynamite. Então, assim, você fazer um show. Eu tô falando do Raw, que assim, por mais que o Triple H voltou e é o salvador da pátria, como muita gente acha, é, não é que o booking feminino é bom na WWE, nunca foi. Tipo, ele só não é 2 minutos por show. Então, eu acho que em algum momento ele vai se ligar, quando ele resolver dar um tempo a mais para as mulheres, ele vai falar assim, putz, eu dei 15 minutos de luta aqui para as mulheres e a audiência passou de 1 milhão e não sei quanto. Pô, acho que tá aqui a solução. Acho que eu vou tirar um pouco de tempo do Matt Hardy aqui falando qualquer bobagem e vou dar mais tempo pras mulheres. E aí, Feliz pô, 2022, né, do Matt porra. Hardy. Tá na hora, né? Mas aqui a galera no chat tá querendo saber muito o que o Felipe acha da Jimmy Hater, né? E também a outra personalidade O do Brasil simp Elite da tá pedindo Jamie, pra falar da Jade, sabe? o simp da Jamie no perfil é o João. Eu só observo com respeito, de longe. Mas, e a Jade Cargill, hein? Pô, a gente já falou 15 nomes bons aqui. O Felipe, Então, ó, pode falar, o desculpa. Felipe aqui tá no chat também falando que Tony Storm contra Chris Statlander, 15 minutinhos de porradaria sincera é a visão. Só isso. Só isso que Sim. precisa. Eu também não entendo porque o foco saiu tanto de usar as Joshes, porque Ida e a Riho eram peças muito importantes na divisão. E a Riho, inexplicavelmente, era tipo um puta draw no começo da EW, não sei se vocês acompanhavam. Mas ela sempre, tipo, o Sim. segmento dela era o auge da audiência, ganhava de 1000-0 da concorrência e não sei o quê. E simplesmente o pessoal falou, se a gente parasse de usar elas aqui, parasse. Exatamente.
O Tony Honesta. Khan simplesmente achou assim. Nossa, é uma enorme coincidência aqui que nesses 15 shows que ela fez segment, ela bateu na cara do Triple H com a audiência. É coincidência, a gente não precisa. Vamos botar ela pra ser assistente da Amy Sakura aqui no Dark, porque não precisa. Vamos tirar tempo, já que deu muita audiência, vamos tirar. É a A lógica Hero, faz. a Com Hero certeza. cimentou o lugar e a Hikaru Shida enterrou a NXT Black and Gold. Isso aí é a verdade, não tem jeito. É, exatamente. Pô, eu gostava bastante do reinado das duas. A Shida, pô, se você chegasse lá com metade de uma gear, passasse perto do Daily's Place, eles pegavam você pra lutar com a Shida lá. Você entregava uma luta 3,5, facinho, facinho. E, pô, o Exatamente. que ela enfrentou de adversária sem build, aleatoriamente, assim, entregou lutas passáveis ou lutas boas. Assim, uma luta que ficou marcada pra mim foi a própria luta com a Tai, que eu achei bem legal. Foi uma das primeiras lutas Sim. que a gente via bastante a Tai no Dark. E falei, pô, ou é impressão ou ela tá evoluindo pra caramba. E com a luta com a Shida, acho que foi a chancelada, assim, porra, de fato ela evoluiu pra caramba. E seria mais legal de acompanhar se ela lutasse mais. Não, realmente. E também foi um dia de pico de audiência, né? Aquele AEW Sim. Dynamite, essa luta teve um número de visualizações bem interessante. Ficou um tempo sendo recorde de audiência da EW. Exatamente. Tai Conti means ratings, não tem jeito. Ela foi o recorde da NXT também, não é? Tinha uma coisa assim? Foi Tai Conti Undisputed Era? Ah, Foi. alguma coisa Eu acho assim. que foi. Eu Eu só acho que lembro que, tipo, por um momento o pessoal ficou compartilhando lá, que agora ela era a maior draw das duas empresas. Não, mas ela é incrível, né? foi. Também outra que sumiu. Ela, inclusive, do ela carrega o posto de ter feito Tony Khan ouvir Vitor Clay, né? A gente não pode Exatamente. esquecer de falar isso, porque E Pedro durante o Sampaio. casamento tinha um story lá de uma madrinha da Tatai que dá pra ver tocando o sol Vitor Clay e ao fundo tá a Tony Khan lá conversando alguma coisa com a galera. Isso pra mim, Estouradaço. com certeza. Momento assim da noite daquela noite do casamento dela. Foi isso pra mim, não teve jeito. Ah, o Rick Starks dançando com o Duro eu vi. Pra mim Ah, tá não, pau isso a aí pau. foi muito bom. Isso aí foi forte também. Mas vamos lá. Para acabar nossa primeira rodada aqui falando geral da EW Dynamite, Ayrton, começar por você. Uma luta que se a pessoa chegar e falar, cara, quero assistir o Dynamite, não quero assistir o Dynamite da semana, só quero assistir uma luta. Qual você escolheria pra pessoa assistir e por quê? Eu ia escolher a do Daniel Garcia do Brian porque, cara, simplesmente foi macetação gratuita por 20 minutos, sabe? Foi tipo, é, é aquela luta que convence, sabe? Aquela luta que você faz a pessoa parar pra ver. É simplesmente dois caras se batendo para um caralho, sabe? Um prospecto da Blackpool Combat Club, né? Que é o Daniel Garcia, que ele finalmente se deu conta que ele é wrestler. E o Brian, que, pô, o Brian, como eu falo, né? Ele seria, se a luta livre fosse uma matéria acadêmica, ele seria o doutor, lá, o decano da porra toda. Ele daria aula sobre o que é luta livre. Ninguém entende luta livre como o Brian. E ele, pô, ele leva qualquer pessoa que luta com ele. O Daniel Garcia é um talento nato, né? Campeão do bola desse ano lá da PWG. E cara, não tem nem. Tipo, não existe o que falar dessa luta, sabe? É simplesmente você olhar dois caras se batendo para um caralho. O Brian. Você consegue ver até o Brian ensinando o Garcia no meio da luta, porque aquele momento lá que o Garcia. Vou dar uma estendida. Aquele momento que o Garcia vai fazer os chutes lá do Brian, né? Que ele pega a mão do Brian e começa a dar chutes assim. Aí volta o Brian e fala, não, peraí, deixa eu te mostrar como é que chuta a cara de alguém. E aí, porra, o Brian vai sem medo, sabe? Isso, pô, pra mim é sensacional, cara. Isso pra mim. Qualquer pessoa que vê aquilo ali e começar, é isso aí, não gosto de lutar livre. Não tem como, cara. A pessoa não tem como não gostar disso. Felipe, você tá com Ayrton. Você acha que Daniel contra Daniel foi a melhor luta da noite? Foi a luta que marcou o Dynamite ou você tem alguma opinião diferente? Acho que dessa vez não dá pra discordar do Aida. Por mais que eu queira, né? Por mais que eu sinta a pressão. Não, foi uma luta fantástica mesmo. Eu gostei muito que
Eu não sei se isso é porque, tipo, eu já sou predisposto a gostar da AEW, então pra mim, eu acho coisas normais mais fantásticas, mas, tipo, o papel naturalmente assumido pelo Bryan na luta de, tipo, lutador experiente contra um lutador inexperiente, sabe? Daniel Garcia vinha com tudo, até saiu na frente. E aí o Bryan empatou as coisas como? Com a experiência. No meio de uma submission, ele foi lá, virou o cara pro roll-up, empatou a luta. Então era tipo macaco velho contra um novinho cheio de energia, mas por enquanto ainda não deu pra ele. Mas e pior que o post-match também foi fantástico, né? Quando a crowd gritou "You're a wrestler", eu falei, putz, fantástico, fantástico. Realmente, eu gostei muito dessa parte. Pra mim foi a parte preferida do show, inclusive, porque eu quero muito ver, eu tô muito interessado no desenrolar dessa história. Daniel Garcia, Bryan Danielson e Chris Jericho, a Jericho Appreciation Society, porque o lugar do Daniel Garcia todo mundo sabe que é na facção criminosa BCC, né? Todo mundo sabe que é lá que o Sem Daniel Vince, Garcia. será que a Jericho Appreciation Society continua? Os caras vão Hum, perder material pra zoar. eu não sei. Eu realmente não sei o que vai acontecer. O Jericho, de ano em ano, ele surge com uma facção nova, né? Não dá, mas o Jericho se reinventa demais. Não dá pra descartar o cara. Eu não sei se ele agora vai ficar solo, né? Com algumas pessoas, ou se ele vai para outro lugar, né? Talvez seja uma última run do Jericho, quem sabe? Na EW ele volte pro É, Sports Entertainment, o né? Jericho sempre fala, né, que ele sempre conta que o pessoal sempre pedia golpes pra ele na WWE, tipo, um lutador novinho chegando agora falando, quando você aposentar eu posso pegar tal golpe, tal golpe, tal golpe. E ele sempre ficava puto, falando, nossa, você acha que eu vou aposentar tão cedo? Mas o Daniel Garcia faz o Walls of Jericho, né, então será que isso é um sinal? Será que ele tá se preparando pra passar o legado à frente? Eu acho que Vamos é ver. bem possível. Cada dia mais ele tá perto do final, né? Tá com bons 50 anos, Tá né? contra o relógio, né? Não, mas Tá ele velho ainda já, tá então. conseguindo. Um pouquinho ele ainda consegue. Vamos passar para as mensagens do chat antes da gente entrar no próximo tópico. Álvaro disse: essa mudança da TNT para TBS até agora não foi boa. Perguntou também por onde anda o Samoa Joe. É verdade, né? Samoa Joe tá um pouco sumido. Ele apareceu no Death Before Dishonor, né? Se não me engano. Sim. E na televisão ele não apareceu há algum tempo. Pode voltar, vou mandar de volta. Talvez ele apareça aí qualquer dia em outro lugar, né? Chris Jericho na Control Your Narrative é meu. Ele gosta, né, dessa coisa de Armar extrema dele, né, direita. mano? É a Ele é um cara pouco dele. ele é um pouco fã de uma motociata, né? Pô, se ele não lutasse tão bem quanto ele luta, talvez a gente não ia ter essa paciência toda com ele, né? Fora do ringue. Porque fora do ringue ele fala. Ele gosta de falar, né? Uma besteira. Ele tem esse lado maluco que é esquisito. Mas é que, tipo, ele faz muitas coisas que eu gosto também. Por exemplo, em toda vaquinha de wrestler de indie que se machuca, tá lá, Chris Jericho doou $5.000, foda-se. Então, tipo, pô, eu acho isso bacana pra caramba, tá ligado? Mas realmente, puta, tem coisa que não dá pra entender também, não dá pra. E o cara é canadense. O cara é canadense. Ele é canadense, né? Vou Eu dar ia dinheiro falar, aqui pô, pro ele é bônus. americano, você me relembrou que ele é canadense. Não, canadense. O Não cara sei o joga que contra o acontece. próprio time, né? Não tem jeito. Sei lá. Provando que, porra, canadense nada mais é do que uma série B dos Estados Unidos. O dólar canadense faliu esses dias, né? Não tinha uma parada dessa? Tudo bem que, em comparação ao real, ainda deve ser tipo um apartamento, mas Meus pêsames de dólar canadense. é, Não F sei, no realmente. chat. F. F no chat aí, por favor. Aperte F em homenagem ao dólar canadense. Eu sou Cover, relembrando também 4 meses sem Joe na TV. Eu não sabia que era tanto tempo. Caraca, 4 meses. Felipe diz o Chris Jericho é falador, ele é falador. Ele gosta muito de falar de cometer ali às vezes um crime de ódio, fazer uma coisa assim que, porra, se ele parasse pra pensar, às vezes ele tinha que prestar atenção que ele é um senhor de 50 anos, né? Não pode ficar falando.